Essa série de mensagens que nós começamos no domingo passado, falando sobre voltar ao primeiro amor, é uma série que tem sido muito importante para a minha vida também. Eu tenho orado a Deus e tenho pedido ao Senhor: Senhor, existem coisas que eu experimentei na minha vida, que eu senti na minha vida em anos atrás, que eu quero experimentar novamente. Eu quero viver algumas experiências com Deus novamente. Então eu acredito que isso é uma realidade para muitas pessoas que em um tempo atrás tiveram uma experiência maravilhosa com o Senhor e hoje até caminham na presença de Deus, estão experimentando e desfrutando coisas de Deus, mas nós sabemos que Deus tem mais para nós. Nós sabemos que Deus pode realizar mais, porque já experimentamos e já provamos isso. Então eu peço, a minha oração é: Senhor, fala conosco. Senhor, traz uma resposta e uma direção para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Eu quero muito que você abra o seu coração para receber a direção, a voz de Deus para a sua vida. Você pode dizer um amém? Vamos abrir juntos a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo de número 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando ele começou a reinar. E ele reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. E ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram mais incenso, e também não ofereceram mais holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que então veio a grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assolação e ao assobio, como vós está vendo com os vossos olhos. Porque eis que os vossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler conta a história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos reis que mais prosperou no seu reinado em Israel. Ezequias, ele consertou tudo de errado que o seu pai, chamado Acais, havia cometido. O pai de Ezequias, esse homem chamado Acás, ele foi muito problemático, um rei muito problemático em Israel. Ele viveu muitos problemas em seu reinado, porque ele virou as costas para o Senhor. Ele foi virando as costas para o Senhor de uma maneira sutil. E aí Ezequias, quando assumiu o reinado, ele reparou tudo aquilo que o seu pai havia feito de errado. Você sabe, irmãos, que o primeiro amor, quando ele esfria, nós começamos a viver problemas sérios na nossa vida. O primeiro amor, quando esfria, nós começamos a experimentar alguns problemas
que esses problemas vêm acontecendo de uma maneira sutil e que nós não vamos perceber, e quando nós vamos nos dar conta, parece que tudo foi arruinado, parece que tudo desmoronou. E essa questão do primeiro amor esfriar, ela também acontece de uma maneira muito sutil. Nós vamos aos pouquinhos, virando as costas para as coisas de Deus. Aos poucos, sem perceber, nós vamos virando as costas para o Senhor. E quando nós vamos abrir os olhos para perceber, nós já estamos distante dEle há muito tempo. Ezequias, quando ele viu isso, ele começou a reparar as coisas que estavam erradas. As coisas erradas que o seu pai fez. Ezequias, ele quando assumiu, ele começou a acertar isso. E esse acerto de Ezequias fez com que o primeiro amor de toda a nação de Israel voltasse. E com isso a prosperidade então veio. E com isso as bênçãos do Senhor, elas também vieram. Então nós precisamos tomar uma decisão. Eu vou viver como Acais ou eu vou viver como Ezequias? Talvez em um certo período da sua história você foi como Acais. Você foi virando as costas para algumas coisas que você sabe Deus chamou você para fazer. Deus chamou você para ser. E você sutilmente foi virando as costas. Só que hoje Deus nos dá a oportunidade de enxergar isso e falar: opa, deixa eu voltar. Deixa eu dar uma reviravolta aqui na minha vida. E eu quero reparar as coisas que estavam erradas, assim como Ezequias reparou. E quais foram as coisas que Ezequias fez? Vamos acompanhar comigo aqui no texto, o versículo de número 2 desse capítulo. O versículo 2 diz assim: e fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ora, pastor, você não disse que o pai de Ezequias era Acais? Como que diz aqui esse texto que ele fez conforme Davi, seu pai? Era porque Davi, ele era um antecedente de Ezequias. E ao invés de Ezequias seguir o exemplo, as coisas que o seu pai fez, ele seguiu as orientações que Davi tinha deixado. Ele seguiu os exemplos de Davi. Então, por mais que você tenha um pai, você tenha alguém que você viu que caminha na igreja, que caminha com Deus, alguém que um dia você admirou. Eu vi essa pessoa fazer muita coisa errada. Eu vi essa pessoa dizer que serve a Deus, mas ela fazia muita besteira. Eu vi essa pessoa dizer que servia a Deus, mas ela fazia mutreta por fora. Eu vi essa pessoa dizer que servia a Deus, mas tinha uma vida fora do casamento. Eu vi essa pessoa dizer que servia a Deus, mas ela não tinha nenhum testemunho. Pois é, aqui Ezequias tinha isso dentro da sua própria casa. Só que ele falou: eu não vou seguir o exemplo de quem fez coisa errada, eu vou seguir o exemplo de quem fez coisa certa. Então muitas pessoas deixaram o seu amor esfriar por causa de um pai na fé que fez coisa errada. Deixaram o seu amor esfriar por causa de alguém que você admira, de alguém que estava dentro do seu ciclo de amizade, que começou a fazer coisa errada e o seu amor foi esfriando por causa disso. Se você quer voltar ao primeiro amor, você precisa dar uma reviravolta e olhar quem são as pessoas que eu posso ter. Você tem gente à sua volta que é gente temente a Deus, que é gente que serviu a Deus e que serve até hoje com um coração puro, sincero e verdadeiro. E são essas pessoas que você deve seguir como exemplo, e não quem fez coisa errada. Pense comigo, o seu amor não pode esfriar por causa de alguém que fez algo errado. Não pode. O meu amor jamais pode esfriar porque alguém que caminhava junto comigo um dia se voltou contra Deus, fez coisa errada. Eu não posso basear a minha fé em Deus em pessoas que um dia serviram a Ele, mas entraram em coisas estranhas. Então, se eu quero voltar ao primeiro amor, a primeira coisa que eu preciso acertar é isso. É parar de olhar quem errou e começar a olhar as pessoas que são exemplo para mim.
As pessoas que têm à minha volta, que elas mostram piedade, elas mostram um coração de servo, elas mostram que são tementes a Deus. Foi isso que Ezequias fez. A segunda coisa que eu vejo Ezequias fazer, diz o versículo de número 3. E ele, no primeiro ano do seu reinado, bom, aqui já traz um ensinamento, ele não demorou a acertar. No primeiro ano do seu reinado, quando ele assumiu, ele já falou: eu vou colocar as coisas em ordem. Talvez você esteja recebendo uma palavra de Deus já há algum tempo. Ele quer colocar as coisas da sua vida em ordem, mas você está protelando, e está deixando para depois. E Deus está falando para você: eu quero que você coloque as coisas em ordem agora. Eu quero que você volte ao tempo do seu primeiro amor agora. Eu quero que você volte a fazer o que eu te chamei para fazer agora. Não é depois, não é amanhã, é agora. Porque quando você fica protelando, ainda não é a hora, ainda não é o momento. O diabo vai só trabalhando na sua vida e cada vez mais você está virando as costas para Deus. Cada vez mais você não está percebendo, você está distanciando de Deus. Isso é um perigo para a sua vida. É um perigo para a nossa vida. Então ele fez, aqui no seu primeiro ano, no primeiro ano do seu reinado, logo no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele abriu as portas da casa do Senhor e reparou, porque o seu pai tinha fechado. Se eu quero recuperar o tempo do primeiro amor, o melhor momento da minha vida com Deus, eu preciso abrir as portas do templo novamente. E hoje o templo aonde Deus habita é o nosso coração. O templo aonde Deus mora é o nosso coração através do Espírito Santo. Talvez o seu coração se fechou para as coisas de Deus. O seu coração se fechou porque você pode ter buscado e pedido alguma coisa para Deus e ainda não era o momento de Deus fazer. Talvez Deus não atendeu uma oração para o seu bem e você ficou com o seu coração fechado. Alguma coisa que você queria muito que acontecesse, isso não aconteceu. E aí, porque isso não aconteceu, o seu coração fechou. Então o que eu preciso fazer? Abrir meu coração novamente. Eu tenho que abrir meu coração para Deus. Foi o que Ezequias fez, abriu as portas do templo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Semana após semana Deus está batendo no seu coração. De diversas maneiras Deus está falando com você e está dizendo: abre, abre, eu quero cear com você de novo. Abre, porque eu quero fazer na sua vida aquilo que eu fiz em outro tempo atrás. Abre. Mas por que seu coração está fechado? Por que seu coração travou e está uma luta para você abrir ele de novo? Se eu quero voltar ao primeiro amor, eu tenho que fazer uma força para abrir. Eu tenho que chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero abrir meu coração. Está uma luta, está difícil. Eu me sinto às vezes desanimado, eu me sinto às vezes sem fé. Mas eu posso fazer essa oração e dizer: Deus, me ajuda a abrir meu coração de novo. Sabe, irmãos, Ezequias, ele fez logo no primeiro ano e logo no primeiro mês. Nós precisamos tomar uma decisão de falar: Deus, eu não vou demorar a fazer o que o Senhor já está me incomodando há algum tempo para fazer. Porque uma pessoa que um dia, aqui igual o louvor que nós cantamos, que um dia pisou no Santo dos Santos, sabe o quanto que é maravilhoso esse lugar, sente falta. Nós sentimos falta de um momento apaixonado em Deus, de um momento onde a gente sente a graça, a unção, o fogo de Deus, a gente sente a obra de Deus fluindo através da nossa vida. Não tem como alguém que um dia experimentou o que é isso ficar fora, não tem, isso faz mal a gente. Faz mal, deixa a gente em depressão, deixa a gente desanimado. Isso traz angústia, porque um dia nós experimentamos o que é o Santo dos Santos. E se por algum motivo eu fui afastando do Santo dos Santos, então isso começa a prejudicar tudo na minha vida. Isso prejudica a minha saúde física, isso prejudica a minha saúde emocional, isso prejudica a minha fé.
Então talvez você está aqui, está falando, eu tenho passado por isso. Então vamos chegar junto diante de Deus, vamos falar: Deus, eu quero abrir a porta do meu coração. Deus, eu quero abrir de novo o meu coração, eu quero. Lembra o dia que você converteu, o dia que você batizou? Lembra o melhor tempo que você já teve com o Senhor? Como que o seu coração estava escancarado? Tudo que vinha da palavra de Deus você recebia com fé. Lembra-se disso, lembra? Então nós precisamos abrir o coração assim de novo. Abrir o coração de novo. O versículo de número 4, olha o que mais Ezequias faz. E ele trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. O que o pai de Ezequias havia feito, Acais, foi desmerecer e desonrar todos os sacerdotes e os levitas de Deus. Então Ezequias, como ele começa para reparar? Ele fala o seguinte: eu vou começar restaurando a casa de Deus, vou abrir a porta da casa de Deus. Eu vou restaurar tudo que foi danificado na casa de Deus. E agora o próximo passo, eu vou reunir os sacerdotes e os levitas e vou fazer um concerto com eles. Eu vou reunir os sacerdotes e os levitas e eu vou honrar eles, porque o meu pai desonrou eles. Você sabe, irmãos, que a bênção de Deus, ela passa pela honra de autoridades que Ele estabelece sobre a nossa vida. Talvez o seu amor esfriou porque alguém que era uma autoridade sobre a sua vida de alguma maneira te feriu, de alguma maneira te machucou, te entristeceu. E aí você nunca mais pensou em honrar homens que Deus colocou sobre a nossa vida. E aí a bênção do primeiro amor passa em eu consertar essa história. A bênção do primeiro amor passa em eu restaurar isso. Eu preciso voltar a honrar os sacerdotes que Deus colocou para ministrar sobre mim. Aqueles que Deus colocou para ser bênção na minha vida. Ah, pastor, mas teve alguém que me feriu. Mas não significa de que todo mundo vai te ferir. E por causa disso você vai quebrar um princípio divino. Então eu preciso voltar ao primeiro amor. Isso passa por honra. Eu preciso honrar, quando eu estou falando de honrar autoridades, também significa honrar pai e a mãe. Porque a Bíblia, ela diz de que o primeiro mandamento com promessa é: honre ao teu pai e à tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. A honra a alguém que Deus coloca sobre a nossa vida, ela está ligada à longevidade. Longevidade. Longevidade de uma vida próspera, longevidade de uma vida com saúde, longevidade de uma vida com uma saúde emocional saudável, longevidade do primeiro amor. Eu não posso deixar com que uma coisa que eu sofri, ela venha fechar o meu coração e eu deixar de honrar pessoas que Deus manda na sua palavra eu honrar. Eu não posso permitir isso acontecer, porque senão isso me esfria, isso me distancia de Deus, isso me afasta de Deus. Eu tenho que manter no meu coração a honra. O quarto ensinamento aqui do Ezequias. Olha o que o Ezequias faz. O versículo de número 5 diz: e ele disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e retirem do santuário toda a imundícia. Retire do santuário toda a imundícia. Ó, Ezequias abriu a porta, ele reparou o que precisava reparar e agora disse para os sacerdotes e para os levitas: tire a imundícia, limpe tudo aquilo que está sujo no templo. Lembra que eu falei que o templo hoje é o nosso coração? O templo onde Deus habita é o nosso coração. Se eu quero voltar ao primeiro amor, eu preciso retirar do meu coração, limpar toda imundícia. Toda imundícia. Se eu quero que Deus tome a minha mente, o meu coração, eu preciso tirar a sujeira dele. A sujeira que vem de pensamentos. A sujeira que vem de sentimentos.
A sujeira que vem de algumas coisas mundanas que sorrateiramente tentam entrar dentro de nós. E quando elas vão entrando, elas tomam espaço, nós nem percebemos. E aí o coração fica sujo, a mente fica suja. E como que eu restauro o primeiro amor? Eu preciso tirar toda a sujeira. Uma sujeira que nós precisamos arrancar do nosso coração é a sujeira da amargura, é a sujeira da mágoa. Olha o que diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 5. Olha o que diz: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote em vosso coração e vos cause confusão, e isso faça com que muitos se contaminem. Vigie para que não brote uma raiz de amargura no seu coração. A amargura suja o coração, pesa o coração e atrapalha a nossa comunhão com Deus. Existem pessoas que perderam o primeiro amor, perderam uma intimidade, uma vida íntima com Deus, porque deixaram a amargura entrar, deixaram o ressentimento entrar. Foi alguém que te feriu, alguém que te machucou, que te traiu, uma pessoa que você não esperava. Veio de alguém que você não imaginava, isso foi entrando no seu coração. Então olha o que a palavra de Deus orienta: vigie para que ninguém se exclua da graça de Deus, permitindo que a raiz de amargura brote. Eu não posso deixar, eu tenho que vigiar, porque senão isso me exclui da graça de Deus. Você está entendendo? É o que a Bíblia diz aqui. Isso me exclui da graça de Deus, me afasta do favor de Deus, me afasta da unção. E eu estava pensando a respeito disso. Quando a Bíblia fala de uma raiz de amargura, uma raiz antes de nascer, é preciso se plantar o quê para que uma raiz nasça? É preciso de plantar uma semente. Então, antes de vir uma raiz, uma semente foi plantada. E nós precisamos matar a semente antes que a raiz comece a nascer. E o que pode ser uma semente que pode gerar em mim amargura? Uma semente pode ser uma palavra dura que alguém falou para você. Uma palavra que te feriu, pode ter sido dentro da sua própria casa. Existem mulheres que estão amarguradas, maridos que estão amargurados porque tiveram uma briga em casa, uma discussão, e a mulher falou uma coisa que você nunca mais esqueceu. O seu marido lhe falou uma coisa que entrou como uma flecha no seu coração. Não foi nem uma semente, foi uma flecha que te sangrou. Uma semente pode ser um acontecimento. Alguma coisa que aconteceu. Pode ter sido dentro da sua casa, pode ter sido no seu trabalho, pode ter sido dentro da igreja, pode ter sido na sua célula. Então aconteceu alguma coisa e aquilo que aconteceu te entristeceu, te machucou. E aí essa semente, inicialmente ela fica ali, a gente fala, não, está tudo bem, tranquilo. Não ligo para isso não, está tudo bem. Só que no fundo você ligou sim, e essa semente está aí. E se você não decidir matar essa semente, sabe o que vai acontecer? Ela vai, sem você perceber, ela vai começando a desabrochar. E ela vai começando a desabrochar e se transforma numa raiz. E quando vai ver, o seu coração está completamente amargurado. O seu coração se fechou para as coisas de Deus. Você nem imaginava, estava ali a semente. Eu preciso já matar a semente. Eu vou dizer, eu não vou deixar. Irmãos, eu vejo que muitas pessoas, elas esfriaram na obra de Deus, porque permitiram seu coração ficar amargurado com outra pessoa. Porque o seu coração ficou amargurado com um líder que você teve, com um colega que você teve, com uma ovelha que você cuidou, você deu tudo de você. E aí seu coração ficou amargurado. Eu fiz tudo. Eu fiz de tudo, pastor. Eu cuidei, que eu tive foi uma punhalada nas costas. O que eu tive foi ingratidão. O que eu tive, e aí o seu coração fechou.
Olha o que Ezequias fez aqui. Ele falou para os sacerdotes e levitas: retirem a imundícia, coloquem a imundícia para fora, porque para Deus entrar a imundícia tem que sair, para Deus entrar essa amargura tem que sair, para Deus entrar essa raiz de amargura tem que ser jogada fora. Essa semente é muito perigosa. Ela inicialmente é só uma semente. E se nós não identificarmos que isso é um perigo e que eu preciso matar, sem eu perceber, ela se transforma numa raiz. Isso aconteceu comigo. Eu conto uma experiência no meu livro, inclusive se você não leu o livro ainda, O Poder dos Líderes que Crescem, e é um membro dessa igreja, você está em pecado, viu? Incomoda o seu vizinho e fala assim: conserta a sua vida hoje, vai lá. Eu conto lá a experiência, vai lá depois lá na loja e compra. Alguns anos atrás, aconteceu algo comigo no ministério. E eu, quando aconteceu, eu falei: não, está tranquilo, para mim está tranquilo, beleza. Beleza, está tranquilo. Só que ali entrou uma semente. Com aquele acontecimento entrou uma semente de amargura. E eu fui achando que estava tranquilo. Foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aquela semente se transformou numa raiz. E eu fiquei 1 ano. 1 ano que eu fiquei, parece que o céu estava fechado. 1 ano. 1 ano lutando para ver a graça de Deus. Falava: Deus, o que está acontecendo? 1 ano querendo trabalhar as coisas. Deus, o que está acontecendo? Até que Deus me mostrou. Deus me mostrou: tem uma raiz de amargura em você. Tem uma raiz de amargura e você precisa resolver isso. Você precisa retirar isso do seu coração. E foi eu decidi que eu ia retirar isso. Eu não queria isso em mim, foi eu decidi. Parece que foi instantâneo, o céu se abriu, as coisas de Deus começaram a acontecer. E eu quero dizer para você aqui nessa noite: decida que você vai abrir o seu coração, arrancar toda a raiz de amargura, porque os céus vão se abrir, a glória dele vai se manifestar, o poder de Deus vai vir na sua vida. Vamos arrancar a raiz de amargura, arrancar ela fora. Você sofreu no seu casamento, minha irmã. Você sofreu no seu casamento, meu irmão. Você sofreu. Mas decida que você vai virar a página disso. Decida que você vai mudar essa história. Decida. É uma decisão. Liberar perdão para quem nos feriu é uma decisão. Tirar a mágoa do coração é uma decisão. Eu tenho que decidir, eu decido. Daquele dia em diante eu decidi: eu não vou mais ficar com meu coração amargurado. Eu libero o perdão. Eu libero essas pessoas que me machucaram. Eu libero, eu não quero. E eu fiz oração muitas vezes: Deus, eu libero. Eu lembro que um dia antes de eu pregar no domingo, eu estava ajoelhado nesse altar aqui, sozinho na igreja, sozinho. E eu falei: Deus, eu libero. Deus, eu estou falando aqui diante de ti, eu libero do meu coração essas pessoas, eu libero quem me feriu, eu libero quem me machucou. Pastor, eu preciso liberar meu coração também. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, é uma palavra que eu me apeguei, que eu quero que você se apegue nela. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial do Deus que está em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Vire a página, irmão, vire a página, minha irmã, e prossiga para o alvo. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus quer reacender a chama do primeiro amor em nossos corações. Deus quer reavivar a fé dentro de nós. Então esqueça, apague isso, esqueça. Olha o que Ezequias faz. Versículo de número 7.
Eles também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram mais incenso, e não ofereceram mais holocaustos ao santuário do Deus de Israel. Aqui ele está dizendo dos erros que Acais fez e que ele estaria acertando. Olha quais os erros que Acais cometeu, que Ezequias acertou. Eles apagaram as lâmpadas e Ezequias, ele reacendeu a lâmpada. A lâmpada representava que a presença de Deus estava naquele lugar. A lâmpada acesa, a presença de Deus está ali. A lâmpada apagada, a glória de Deus saiu dali. Então ele acendeu a lâmpada para dizer: a glória de Deus para nós aqui é importante. Não queremos mais o santuário sem a unção de Deus. Lâmpada acesa significa a unção de Deus presente. Nós precisamos decidir que sem a unção de Deus nós não somos nada, irmão. Nós precisamos da unção de Deus. Eles acenderam a lâmpada e voltaram a queimar incenso. Incenso para nós, lâmpada acesa, unção de Deus, glória de Deus. Incenso, oração, que sai da terra e chega às narinas de Deus. Para mantermos a lâmpada acesa, vamos ter que voltar a queimar incenso como queimávamos antigamente. Queimar incenso, irmão, queimar incenso, irmã, é voltar a orar como orávamos, é voltar a buscar a Deus como buscávamos, é voltar a consagrar e a jejuar como jejuava, voltar a queimar incenso. É por isso que você que um dia teve uma experiência com Deus, ou você que não teve, quer ter, eu convido você para estar conosco nessa semana. Vamos à igreja aqui queimar incenso a Deus, para que a lâmpada desse lugar sempre esteja acesa, para que a lâmpada da sua vida sempre esteja acesa, para que a lâmpada na sua casa sempre esteja acesa. É unção de Deus presente, é unção de Deus aqui, é unção de Deus aí, é unção de Deus lá no seu lar. Lâmpada acesa, incenso queimado, lâmpada acesa, incenso queimado. Queremos a glória de Deus, queremos a glória de Deus, queremos a glória de Deus, irmão. Precisamos disso. Somos dependentes disso. Oh, meu Deus. A lâmpada só permanecia acesa se houvesse a manutenção do azeite. Era o azeite na lâmpada que fazia ela estar sempre renovando e se mantendo acesa. Nós vamos precisar de estar constantemente renovando o azeite, queimando incenso, renovando o azeite, queimando incenso, renovando o azeite, queimando incenso. Voltar a esse tempo de primeiro amor. Aqui diz no próprio versículo de número 7, de que Ezequias, ele voltou a queimar incenso, porque o seu pai parou de queimar o incenso, seu pai também parou de oferecer holocaustos ao Deus de Israel. O holocausto eram as ofertas que o povo vinha diante de Deus e trazia lá no santuário. Eles traziam. Eles queriam honrar a Deus e vinha lá no santuário e trazia a oferta. Eles vinham no santuário e queimavam o holocausto. Queremos ser gratos a Deus. Acreditamos que Deus nos abençoa e por isso nós oferecemos para Ele os holocaustos. Quantas pessoas que tiveram experiência com o Espírito Santo e pararam de oferecer a Deus a sua fidelidade no seu dízimo. Gente que teve experiência sobrenatural com Deus, na generosidade, na oferta, e a pessoa parece que o coração dela gelou. Foi uma decepção que você sofreu com algum líder, com alguma igreja, e isso gelou seu coração. Gelou o seu coração de você ser fiel a Deus com seu dízimo, com a sua oferta. Você, quando vem a esse altar aqui, você está expressando fidelidade a Deus e não fidelidade ao homem. Então, para voltar ao primeiro amor, eu preciso de voltar a honrar o Senhor. Ezequias voltou a honrar. Disse para o povo: nós precisamos acertar isso. Nós precisamos, como é maravilhoso. Quando uma esposa reúne o seu esposo em casa e fala: meu filho, nós precisamos acertar a nossa vida com Deus. O marido reúne a esposa e fala: minha filha, nós vamos acertar as nossas coisas com Deus. Vamos acertar, porque já tivemos experiência com ele antes. Sabemos como Deus age, então vamos acertar.
Porque a gente quer voltar ao primeiro amor na nossa casa. A gente quer voltar ao primeiro amor no nosso lar. A gente quer isso. Oh, meu Deus. O versículo de número 10 diz assim: agora me tem vindo ao coração que nós façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Versículo 11: agora, filhos meus, não sejam negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para serem seus ministros, e para serem queimadores de incenso. Olha o que Deus está falando. Deus falou para o coração de Ezequias: vocês precisam renovar a aliança com Deus. Renovar a aliança. Sabe que quando um casal vai fazer a comemoração de casamento, bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, por aí vai. E eu vou fazer esses negócios todos, aleluia, até as bodas do céu, aleluia. Então você prepara para me aturar, minha filha. Não, é eu que vou ter que aturar você, é diferente, aleluia. A gente atura um outro. E ama também. Mas sabe, o que nós precisamos é fazer igual se faz nessas bodas. O renovo de uma aliança numa boda de prata, numa boda de ouro, é dizer: eu estou renovando o casamento com você para poder caminhar com você mais. E depois mais, e depois mais, e até que a morte nos separe. Você sabe que nós precisamos renovar a aliança com Deus. De tempo em tempo, onde nós temos uma oportunidade como essa de hoje, é eu chegar diante do altar e falar: Deus, eu renovo, porque eu não quero caminhar sem a tua presença. Eu não quero caminhar sem o Senhor. Eu não quero ficar sem a sua graça, sem a sua unção, sem a sua presença na minha vida. Eu não quero, eu não posso viver sem tua presença. Eu não posso viver sem a tua presença. Então eu renovo a minha aliança com Deus. E eu falo: eu vou voltar. Eu vou voltar, porque o versículo 11 diz, Ezequias está dizendo: meus filhos, não sejam negligentes. Eu não posso perder a oportunidade de uma palavra como essa e negligenciar a oportunidade de voltar ao primeiro amor. Eu não posso. Aquela era a oportunidade do povo abraçar. Deus estava se manifestando através de Ezequias. Então ele diz: não sejam negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servir, para ser seu ministro. Você sabe que Deus escolheu você para servir ele. Você sabe de onde Deus te arrancou e o tamanho da obra que ele fez na sua vida e na sua família. Você sabe. Deus te escolheu. Deus te escolheu para você servir a ele. E você está se afastando dele, porque desviando dele, da obra que ele tem na sua vida, você não se envolve em um trabalho. Você sabe que você tem chamado, por que você não está trabalhando numa célula? Por que você não se apresentou para um líder e falou para ele: eu quero te ajudar, porque eu quero um dia ter a minha célula, eu vou multiplicar uma célula. Deus te chamou, você teve experiência com o Senhor à frente de uma congregação, à frente da liderança de um ministério. Você esteve à frente. Então é hora de eu voltar, porque Deus me escolheu e me escolheu para eu ser um ministro. Deus me escolheu para ser um ministro. E diz o texto: um ministro queimador de incenso. Queimador de incenso. Você pode glorificar e aplaudir o Senhor? Queimador de incenso. Queimador de incenso. Queimador de incenso, queimador de incenso, queimador de incenso, irmão. Essa igreja foi chamada para ser queimadora de incenso. Esse povo nesse lugar foi escolhido para ser queimador de incenso. Por favor, eu quero convidar você para se colocar de pé.